Irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos os nossos queridos irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da nossa escola bíblica dominical e eu tenho um texto para compartilhar com os irmãos nesta oportunidade que está em Mateus capítulo 16, versículos a partir do 17 até o 19. Eu isolei estes textos para falar sobre o chamado da igreja, né, a respeito do reino dos céus. É um texto dos evangelhos, é o primeiro texto onde aparece a palavra igreja. E a palavra igreja nos 4 evangelhos só vai aparecer de novo no mesmo texto de Mateus capítulo 18, o versículo 17, Mateus 18, 17 e Mateus 16, 18, são os dois únicos textos dos evangelhos onde aparece a palavra igreja, onde Jesus pronunciou essa palavra. Essa palavra igreja, ela é pronunciada depois pelos apóstolos, né, que a igreja já estava formada, mas aqui ainda não havia, a não ser o início, os discípulos, né, os pilares. E eu quero ler o texto de Mateus 16, a partir do 17, quando o texto diz assim: então Jesus lhe afirmou para quem? Para Pedro: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, tu és uma pedrinha, e sobre esta pedra, que é a pedra Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Que Deus assim abençoe esta palavra. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra, queremos meditar nela, sobre a tua igreja, sobre o chamado da igreja e a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Por isso que o Senhor nos abençoe, abra os nossos corações, ó Deus, ilumine cada um por tua misericórdia e edifica-nos uma vez mais, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu quero falar nesta manhã mais uma questão histórica e provavelmente nós não vamos demorar. Esta palavra igreja, de onde ela vem? Porque o versículo 18, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Essa palavra igreja, ela chegou no nosso meio cristão, já pronta, né, com um sentido espiritual. Mas esta palavra, ela é antiga, ela já existia antes de Jesus. E a palavra igreja tomou um sentido ou um significado de tirados para fora. Mas de onde vem essa expressão tirados para fora? É que nos tempos antigos, até mesmo um pouco antes de Jesus, ou muito tempo antes de Jesus, já havia uma prática de anúncio nas casas, para que as pessoas saíssem de dentro das suas casas e se dirigissem até uma praça ou algum lugar onde uma autoridade política faria um discurso. E aquele grupo de pessoas que se reuniam para ouvir o discurso, para ouvir o pronunciamento daquela autoridade, aquele grupo reunido se chamava igreja. Então, igreja não é exatamente um grupo de pessoas que adoram a Jesus. Jesus disse que ele chamaria e formaria a sua igreja. Mas qual era a igreja, então, por exemplo, do governador da Judeia, ou do governador de qualquer outra região, seja do território de Israel ou não? A igreja dele era aquelas pessoas que saíam de dentro das suas casas e iam até as praças para ouvir o pronunciamento, talvez uma nova lei, uma nova determinação do governo, ou uma informação importante a respeito de possível guerra, ou de algumas recomendações.
Então, aquelas pessoas que eram tiradas de dentro de casa para irem para a praça eram chamadas de igreja. E agora esta palavra tem um contexto no meio cristão de tirados para fora. Mas tirados da onde? Tirados, nós podemos entender de várias formas, mas uma das interpretações sobre a palavra igreja é que nós fomos tirados da vida antiga, da vida sem Deus e trazidos para fora para estarmos com Cristo. Esta reunião de pessoas que foram chamadas, que foram tiradas do seu conforto para ouvirem a palavra de Jesus. E quando Jesus diz que ele levantaria a sua igreja, ele está dizendo que ele tem um discurso, que ele tem uma palavra, que ele tem uma informação, que ele tem algumas diretrizes, que são coisas importantes e vitais para cada um que se encontra em casa. E então Jesus diz: eu vou reunir essas pessoas que vão ouvir a minha voz e vão ouvir o que eu tenho a dizer. Então hoje, essa palavra igreja, para nós, tem esse sentido, de tirados para fora, tirados até mesmo, por que não dizer, tirados de dentro de casa. A verdade é que nós temos desprezado um pouco o sentido de igreja nessa questão coletiva de reunião, porque a gente sabe que a pandemia veio e nos afastou de uma forma muito séria, e nós estamos com medo de nos reunir de novo, nós estamos com medo de voltar para a igreja, principalmente onde nós estamos, porque é um ambiente um pouco mais fechado. Mas a igreja de Jesus não é só aquela que fica em casa. A igreja de Jesus não é aquela que só ouve as mensagens pela internet. A igreja de Jesus é aquela que sai do seu conforto para se reunirem, para ouvir o que Jesus tem a dizer. É muito bom você se preservar, mas eu quero nesta manhã fazer um apelo a você, para que você volte, mesmo que seja devagar, volte às atividades da igreja. Saia da sua casa, do seu conforto, pelo menos uma vez na semana, e venha prestar culto a Deus. Venha, porque Jesus disse que a sua igreja seria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam. Por que não prevaleceriam? Porque não haveria nada que impediria as pessoas de saírem das suas casas para ouvir a voz de Jesus. Na época de Jesus não tinha internet, não tinha transmissão de culto ao vivo, não tinha gravação de vídeos, não tinha como ter acesso às coisas dessa forma tecnológica. Mas hoje o que mudou? Nós voltamos para dentro de casa, não só para sermos igreja, mas nós caímos no comodismo, e qualquer coisa hoje tem impedido as pessoas de saírem de dentro de casa. Não precisa de muitos obstáculos, de muitas lutas, muitas angústias. As pessoas têm se trancado, as pessoas têm ficado com medo. E você realmente, de certa forma, deve ter medo, deve se cuidar, deve se preservar, porque esta enfermidade que atingiu o mundo inteiro, ela não é brincadeira. Ela deixa a pessoa realmente debilitada, e muitos, olha a quantidade de pessoas que perderam a vida por pertencerem a grupo de risco, por terem complicações de saúde. Mas eu gostaria de dizer a você, para que você tivesse força, buscasse força em Cristo, buscasse forças em Deus, para que nada impeça o seu avanço como igreja. Porque Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam. Quais são as portas que têm prevalecido contra a sua vida? Quais são as portas que têm impedido você de sair? Quais são os obstáculos que têm aparecido na sua frente e você não tem conseguido romper? Quais são as lutas que têm abatido você e te deixado tão prostrado que você não tem mais ânimo para nada? E nesta manhã eu quero trazer esta palavra a você, essa palavra que Jesus disse, que as portas do inferno não podem prevalecer, elas não podem prevalecer contra a sua vida, as portas do inferno não podem te trancar na sua casa, não pode te trancar no medo, não pode te trancar na irresponsabilidade, mas Jesus é poderoso para fortalecer você de tal forma
que você vai sair do comodismo, você vai romper as amarras, você vai sair debaixo das cobertas e você vai prestar ao Senhor um culto. E o texto diz que Pedro foi tão agraciado por Deus, por ter percebido quem era a pessoa que estava diante deles. Tu és o Cristo, como ele diz no verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que Jesus disse, olha, quem te revelou isso não foi carne e sangue. Irmãos, tem coisa que só o Pai vai revelar para nós, mas nós precisamos estar diante de Jesus. Quantas vezes a gente está angustiado, dizendo, Senhor, fala ao meu coração, mas nós estamos em companhias que não vão trazer a voz de Deus para nós. Às vezes nós estamos em lugares onde o Espírito de Deus não vai falar com a gente. É tempo de nós nos reunirmos com o Senhor, para que Ele se revele a nós, a cada um de nós. E quando nós olhamos o verso 19, Jesus disse, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Quando você ligar alguma coisa aqui, será ligada lá no céu. Quando você desligar lá, será desligada aqui. Irmãos, é o poder que a igreja tem. E nesta manhã nós estamos ligando a sua vida a Deus. Estamos dizendo que as amarras não poderão te segurar, porque você foi chamado para ser livre. Você não foi chamado para ser escravo do medo. Você não foi chamado para viver enclausurado, com medo de tudo e de todos, com síndrome do pânico. Não, Deus te chamou para ser livre. Deus te chamou para caminhar, para romper, não para ficar enclausurado em algum lugar, para ficar trancado pelos quartos da alma, não só dos quartos da casa, mas Deus te chamou para a liberdade. As portas do inferno não podem prevalecer contra a sua vida, mas você precisa estar ligado a Jesus. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa atender o clamor do Senhor, que é você voltar a reconciliar com Ele, estar diante dEle, estar com Ele. E nesta oportunidade, quando nós podemos olhar para esse texto, que Jesus cumpriu a sua palavra, Ele disse, no verso 18, eu te digo que tu és Pedro, e eu sobre esta pedra, não é sobre a pessoa de Pedro, porque a palavra Pedro quer dizer uma pedrinha, coisa pequena, então não tem como edificar um edifício em cima de uma pedrinha, precisa de uma pedra grande para se edificar uma igreja, ou para se edificar um edifício, ou qualquer coisa, mas Jesus disse que Ele é tão extraordinário, Ele é tão grande, que a igreja caberia em cima dele e ninguém ficaria de fora. E essa igreja seria tão poderosa que nem mesmo as portas do inferno poderiam impedir essa igreja de avançar. E eu quero orar nesta manhã, pedir a Deus que arrebente essas portas que estão te prendendo, que talvez estão prendendo a sua alma, prendendo o seu coração. Você já não consegue mais sair do lugar onde você está. Mas eu quero pedir a Deus que tenha misericórdia de você, porque você não pode ficar de fora, você faz parte da igreja de Jesus. Se o governador tem a sua igreja, e não é no sentido espiritual, você faz parte da igreja verdadeira, chamada pelo Cristo, você faz parte daqueles que vencem, você não faz parte daqueles que vivem na derrota. É verdade que às vezes a gente é derrotado por alguma circunstância, a gente passa dificuldades, a gente sofre, a gente sente dores, a gente passa angústias, mas isso não pode prevalecer contra nós. Nós não podemos entrar ano e sair ano debaixo desse jugo de tristeza, de angústia, de solidão, de depressão muitas vezes. E é sobre isso que eu quero orar nesta manhã, para que Jesus liberte a sua igreja, que arrebente com as portas que tem tentado impedir o avanço da igreja, porque é promessa dele. Ele disse que edificaria a sua igreja, e ele edificou. Nós fazemos parte da igreja dele, mas ele fez outra promessa. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Meu irmão e minha irmã, onde você está agora, em nome de Jesus, que todas as portas que têm tentado impedir o seu caminhar com Cristo caiam por terra, em nome de Jesus, porque você faz parte da igreja, você foi chamado para avançar, e aquele que avança em direção ao alvo, a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem,
Você não faz parte dos que retrocedem, você faz parte dos que avançam, dos que caminham, dos que estão indo em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. Você faz parte da igreja do Senhor. E eu quero orar por você nesta manhã, dizer que você tem na sua mão o poder de orar, de ligar no céu e ligar aqui na terra. Então nós vamos ligar nesta manhã, vamos conversar com o Senhor. Apresente onde você está, apresente as suas dificuldades, as suas angústias, as suas lutas. Diga para Deus o que tem impedido você de sair de casa, o que tem impedido você de romper, de continuar caminhando, porque a igreja significa isso, tirados para fora, é movidos de um lugar a outro. Não, a igreja não é estática, a igreja não são as paredes, somos nós. E nesta manhã, eu não sei o que tem sido o vilão da sua vida, o que tem te jogado no chão sempre, que tem te esbofeteado, que tem machucado você muitas vezes. Mas eu quero orar, pedir a Deus que te liberte disso, e que você possa estar conosco em breve, e contar o seu testemunho, dizendo da obra maravilhosa de libertação que Deus fez na sua vida. E eu quero orar por você, você que foi chamado para ser igreja, você que foi chamado para sair, tirado, você que foi arrancado, que foi tirado para fora. É você, nesta manhã, que Jesus quer realmente abrir o caminho para que você rompa em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu quero orar pela igreja que reúne em casa, ó Deus, nesta manhã. Não sei quantos estão nos vendo, nos ouvindo, mas, ó Deus, sabemos que muitas pessoas têm tido lutas, dificuldades, e são pessoas que fazem parte da tua igreja. Deus, a tua palavra garantiu-nos a vitória, dizendo que as portas do inferno, ó Deus, qualquer amarração espiritual da parte maligna, não poderia impedir a tua igreja de continuar caminhando. E eu oro por aqueles irmãos que estão em casa agora, que têm passado por lutas, por angústias, por dificuldades, e não têm conseguido sair do lugar. Deus vai quebrando toda a cadeia agora, todas as amarras, todas as cordas, todas as algemas, todas as correntes, nós quebramos em nome de Jesus e damos uma autoridade. Não resista, porque a igreja vai continuar avançando, a igreja vai continuar, porque é promessa de Jesus. Ó igreja do Senhor, saia para fora, onde você está, e que todas as barreiras, todos os obstáculos do inferno que tem se levantado contra a igreja, caiam por terra neste dia, para a glória do nome de Jesus. Seja liberto você agora, onde você está, seja liberto de todo o mal, de toda angústia, de todo pavor, de todo medo, de toda depressão. Seja livre em nome de Jesus, porque Deus te chamou para caminhar, e que o Espírito de Deus te dê a vitória e conforte o seu coração neste dia. Você foi chamado para ser igreja do Senhor. Ó Deus, nós fomos chamados para ser a tua igreja, então dê a vitória para a tua igreja nesta manhã. Por tua misericórdia nós oramos e confiamos no teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe, que você realmente tome posse desta palavra, que realmente você perceba que você faz parte da igreja do Senhor. Você não foi chamado para viver cabisbaixo, derrotado, envergonhado, não, você foi chamado para triunfar, e Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Tenha um excelente dia, e que Deus abençoe profundamente a sua vida, para a glória do seu nome, amém. Que Deus te abençoe, glória a Jesus.